Vamos comigo aprender a fazer esse lindo e simples tapa-fralda de uma forma bem simples e fácil. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um tapa-fralda a partir de 54 centímetros de tricoline. Então, eu peguei um papel e fiz uma altura de 54 centímetros no total, ó. Tá vendo? Aí, a cintura dessa calcinha, ela tem 22 centímetros de cintura no papel. Na lateral, ela tem 14 centímetros. Assim, segue a mesma medida, tanto frente como costa. Todas terão a mesma medida. Aqui, eu tenho a parte do fundo sem corte. Porém, ela traz uma metragem de 7 centímetros no tecido dobrado. Aqui é a lateral, a parte dobrada do tecido que se usa para fazer essa modelagem. Já dobrado o papel dessa metragem, desse tapa-fralda, nós vemos aqui toda a condição de corte. Eu vou estar cortando aqui para vocês verem como que vai ficar. Como vocês veem, eu já cortei essa parte aqui, ó. Então, aqui nós temos a parte da frente dobrado, porque ele não vai ter corte no fundo, então ela tá dobrada. Então, nós vamos ter duas alturas consideradas. Duas alturas de 27 centímetros. Agora, eu vou abrir o papel. Ele aberto, ele fica assim, tá vendo? Agora, eu vou cortar aquela parte lá, considerando que aqui tem 7 centímetros, tendo a dobra do tecido aqui. E depois eu vou cortar aqui, que essa metragem tem 22 e aqui tem 14. Toda calcinha, ela não pode ter um corte reto. Ela sempre vem de cima, ó, aumentando um pouquinho, tá vendo? Ó? A parte da frente se torna menor. Aqui eu já peguei a nossa tricoline e já dobrei. Vou usar pelo lado avesso, ó. Tecido dobrado significa isso aqui, ó, tecido dobrado. Daí, eu vou pegar esse molde, vou colocar aqui na borda desse tecido dobrado e vou alfinetar ela todinha. Depois de riscar toda essa peça com lápis, eu vou tirar todos os alfinetes, sim, para evitar até machucar, né? E vou estar cortando. Pronto, agora eu vou cortar. Usando toda essa linha que eu passei o lápis, é onde eu vou fazer o corte. Aqui nós já temos a nossa calcinha. Ao invés de eu costurar ela pelo lado esquerdo, que é o avesso, eu vou cortar eu vou costurar bem na borda pelo lado direito. Porque essa é uma forma de como nós vamos fazer ela usando somente a máquina doméstica. Sem precisar da overlock, sem precisar de qualquer que seja outra máquina. Como ela é uma calcinha que ela não tem costura na parte aqui, ó, do fundo da calcinha, a gente só tem costura nas laterais. Então, nós vamos costurar as laterais pelo lado direito. Logo após fazer isso, eu notei que ela ficou com uma diferençazinha maior aqui, ó. Aí eu só vou dar só uma ajustadinha Vou dar uma ajustadinha com a agulha, tá vendo? Bem pouquinha, só pra ficar bem rente aqui, ó.
Agora, o que que eu vou fazer? Como ela é uma calcinha que ela não vai ter o acabamento em outra máquina, nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente fez a união pelo lado direito. Nós vamos, geralmente eu corto um pouquinho a mais aqui, ó. Que é pra ela ficar bem fininha. Só não pode entrar na costura. Mas ela fica bem fina, sabe? Aí logo após, eu vou virar para o lado avesso. Viro pelo lado avesso. E aqui, ó, eu vou aplicar uma costurinha aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Aí do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, pelo lado avesso. Nós vamos fazer uma leve marcação aqui, ó. A nossa unha mesmo, né? Aí daí você vai fazer do outro lado a mesma costura. E então, a gente já, depois que fez aquela costura que eu falei pra vocês, do lado direito e do lado esquerdo, a gente vê que fica assim, ó. Ó, tá vendo? Você vê que você vai precisar apenas usar uma única máquina para tá fazendo um tapa-fralda tão bonito, né? Aí fica assim, ó. Por fora fica assim. E por dentro também fica super acabada e bem costurada até, né? Agora nós vamos passar aqueles viesezinhos que foi tirado do próprio tecido. Nós vamos passar aqui, ó, na borda, para nós estar virando para dentro e fazer a canaleta do elástico. Agora, na parte da cintura, eu pego a calcinha, o tapa-fralda e coloco assim, pelo avesso. Só que eu precisei fazer uma emenda aqui, ó, nesse pedaço aqui de tira, porque ela não foi suficiente para dar todo esse retorno aqui. Então, eu venho aqui na lateral, uma das laterais da calcinha. Aí eu faço só, deixa eu cortar aqui para ficar melhor. Aí eu faço só isso aqui, ó. Eu dobro aqui, dobro mais uma vez, bem fininho, assim, ó. Aí eu vou costurar desde a lateral da calcinha até o encontro da outra lateral. Vamos lá, então. O ponto da máquina aqui tá 2,5. Mas até 3 você pode deixar. Aí eu passo toda essa tira que foi tirada daquele outro tecido claro, todo na borda da cintura dessa calcinha, até encontrar a outra parte da lateral. Quando chega aqui, aí eu vou encontrar que eu corto um pouquinho mais pra frente, que é pra sobrar um pouco, pra mim estar fazendo aquela dobrinha que eu fiz 2 vezes. Essa dobra que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer aqui também. Eu não vou emendar com a máquina, ela tá grande, eu vou diminuir mais um pouquinho. Eu vou só fazer uma dobra e mais outra dobrinha.
cortar mais um pouquinho, porque tá grande ainda. Faço uma dobrinha, vinco com minha unha, dobro mais uma vezinha aqui, ó. Vocês veem que aqui, ó, ela vai ficar com a parte de nós tá entrando o elástico aqui. Aí vocês vão fazendo a metragem. A minha chegou a cortar várias vezes, até dar essa união aqui, ó. Tá vendo? Agora chega aqui, eu pego e passo de novo a costura embaixo da máquina. De novo. Dou um retrocessozinho. E agora nós vamos para a parte de dobrar para dentro. Você também pode estar usando o auxílio do ferro, como pode também estar colocando aqui o auxílio da unha, não tem problema nenhum. É bom porque economiza energia. Quem já tem a prática aí pode fazer como eu tô fazendo. Porém, quem não tem, usa seu ferro, tá? Eu não tô usando, não é nem tanto propriamente pela economia, porque economizar até que é bom. É pela questão do tempo, não ficar muito comprido o vídeo, entendeu? Aí você dobra assim, ó, pra dentro, ó, igual tá aqui. Aí você vai fazer uma dobrinha agora aqui na borda, bem pequena. E vai passar aqui a costura. Depois a gente vem com outra costura aqui. Por quê? Porque essa parte aqui eu vou deixar tipo um frufru, sabe? Aquela calcinha que fica tipo frufru. Fica uma gracinha. Essa é a ideia. Aqui, eu já tô finalizando essa canaleta. Canaleta, quer dizer, é aquela parte que vai passar o nosso elástico, né? Então, como eu fiz ela dobrando os dois lados aqui da borda, agora eu já tô chegando aqui no final com a costura. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Mostrar pra vocês como ficou depois que eu terminei. Ou melhor, quase terminei. Então, lembra que eu falei que eu dobrei a borda aqui e deixei aquela aberturinha? Justamente onde a gente vai passar o nosso elástico, ó, tanto de um lado como do outro. Só que esse aqui eu fiz uma forma de que ele ficou assim quase por cima, né? Um pouco por cima desse outro. Como eu vou querer fazer ela com aquela bordazinha franzidinha, frufru, eu deixei essa largura aqui, tá vendo? Ó? Agora eu venho aqui e faço agora que eu vou fazer realmente a canaleta. A canaleta, ela é feita, geralmente, baseado na largura do elástico que você vai usar, ó. Esse elástico de calcinha. Então, eu vou costurar essa canaleta agora. Aí, logo após, eu vou passar os viés ou as tiras de tricoline que eu fiz nas pernas também. O mesmo procedimento que eu fiz lá na cintura é o mesmo procedimento que eu faço aqui na borda das pernas da calcinha, tá? Eu dobrei também, como eu mostrei pra vocês, eu dobrei lá no princípio da tira. Dei 2 dobrinhas, sem costura. Aí agora eu vou costurando ao redor da perna da calcinha. Quando chega lá, é o mesmo processo. Você une a tira lá no encontro da onde você está começando, da onde você começou. Aí você faz aquele mesmo procedimento. Dobra e termina de costurar. Olha, nesse da perna, eu resolvi fazer a costurinha aqui, ó. Nessa dobrinha que eu fiz, eu vou colocar a costura. Por quê? Porque quando a gente for colocar o elástico da perna, aqui, ela vai ficar mais estreitinha. Então, o que acontece? O elástico pode ficar enroscando nessa borda que não foi costurada, entende? Então, por isso que eu tô fazendo essa costura. Eu resolvi fazer pra
para garantir melhor na hora de colocar o elástico. Ó, depois que eu fiz a costura que eu falei pra vocês, ó, eu vou só dobrar aqui, unir as duas partes aqui, ó, tá vendo, ó? Unir e dobrar um pouco na largura do elástico, como eu falei pra vocês. Ó, tá vendo, ó? E é só colocar debaixo do pé calcador da máquina e tá costurando aqui essa canaleta da passagem do elástico. Ali eu já fiz o começo, né? Aquela parte abertinha que eu mostrei pra vocês. Porque essa parte aberta, eu deixo ela abertinha, porque depois que você coloca ali o elástico, se de repente essa calcinha vir ficar apertada no seu bebê, você tem a forma de como ir num local apropriado onde vende o elástico, comprar e mesmo você vai estar colocando aí esse elástico, aumentando ele. E assim ficou. Depois que eu coloquei as tiras de tecido na calcinha, ficou assim a passagem do nosso elástico, ó. Costa, frente. E como eu falei pra vocês que eu queria um frufru nessa calcinha, eu passei a canaleta aqui, ó. Eu botei ele mais largo aqui na cintura e passei a canaleta aqui, ó. Tá vendo, ó? A canaletinha ficou aqui, ó. Na largura do meu elástico. Agora, pra mim colocar o elástico nessa calcinha, eu vou usar o quê? Até que eu fui, né? Comprar aviamento, mas eu não encontrei aquele passador de elástico. Mas isso não significa dizer que eu fico sem fazer a calcinha, não. Eu vou fazer ela. Eu vou abrir um pouquinho aqui nesse elástico. Eu vou pegar um grampo de cabelo, ó, tá vendo? Ó? Coisa simples, ó. Que tem as duas cabecinhas. Daí eu vou colocar nesse buraquinho. E aqui nós vamos procurar aquele local que eu deixei aberto aqui, tá vendo, ó? E nós vamos estar passando aqui esse elástico. Porém, essas costuras tem que virar, o elástico tem que vir do lado que ela tá virado pra trás, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por aqui, colocando o meu elástico. E aí, eu volto mostrando pra vocês o resultado. Aqui, tá vendo, ó? Vocês estão vendo que aqui eu já trouxe mais ou menos a forma de como tá ficando, ó. Aqui ele tá do lado avesso, por quê? Porque quando eu vou colocar, eu coloco do lado avesso. Que é pra mim ficar olhando aqui. Aí a gente vai passando o elástico, vai distribuindo ele e vai ficando assim, ó. Essa fofura, ó. Tá vendo? Então eu vou encontrar ele agora aqui e eu vou fazer mais ou menos o cálculo da largura que eu quero essa cintura. E aí eu finalizo com uma costura no elástico. E então, aqui eu já fiz a ideia do tamanho que eu quero, tá? Aí, ó, vocês veem que ficou assim. Agora eu vou fechar o elástico e volto pra tá mostrando pra vocês. Fechando o elástico. Eu vou fazer essa união aqui, ó. Mas você também pode fazer essa união dando um pequeno nó. Mas melhor que o nó é a costura. Por quê? Para evitar machucar a cintura do teu bebê, entendeu? Às vezes o que se torna mais prático não é o melhor também, né? Então ela ficou assim, ó. A mesma coisa eu vou fazer nas perninhas. Vou passar o elástico e vou voltar para vocês verem como que ficou. Após terminar de colocar nas pernas o elástico, o nosso tapa-fralda ficou assim, ó. Ficou muito bonito, olha. Espero que vocês tenham gostado.
E já aproveitando, eu tenho a demonstração de alguns que também eu fiz anteriormente. É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Fiquem à vontade. Fui!